tenho uma coordenação, Rafael, coordenador estadual aqui da Coisa que está discussando. Eu trago para vocês um tema muito interessante sobre liderança, sobre coordenação. Para quem não, às vezes a gente está em um lugar não sabe por quê. Eu, fazendo análise da minha vida, eu fui perceber o seguinte, que ser coordenador, ser líder, é simplesmente um trajeto da sua vida. Quando eu me lembrei, eu na minha infância já era líder da bagunça no meio dos primos. Meus primos eram até mais velhos, mas geralmente eu que influenciava as coisas, eu que decidia as coisas. Depois eu fui lembrar que na escola não era diferente, a da sala, da turma da bagunça, a mãe que acho que mais visitava a professora, porque ela ia sempre dar um presente para a professora, mentira, porque tinha que a professora não me liberava, você só vai sair quando sua mãe chegar, né? Era eu, e eu estava ali sempre no meio ali. E eu reparei que isso foi no time de futebol, eu não jogava nada, mas pelo menos eu que dizia o que tinha que ser feito no time de futebol. Então, a gente, de alguma forma, a gente vai estimulando, vai nascendo com isso. Isso vem repercutir na minha vida. Eu aos 12 anos, na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, eu fui com um projeto chamado, eu fui prefeito mirim da cidade. Era um projeto que tinha baseado na época do Collor, então eles estavam querendo falar sobre política. E a estatística era que, no máximo, uma chapa elegia o prefeito e um vereador. Né? Eu consegui eleger os 4 candidatos da minha chapa. Então, assim, as pessoas chegavam para minha mãe e falavam assim, não, o pai dele é político, né? O pai dele é isso. E eu não tinha um parente na minha vida, na minha família que é político. Mas eu já sabia falar, já sabia me expressar, já sabia motivar as pessoas, conduzir as pessoas. Isso vem se repercutindo. Aqui no Espírito Santo eu fui ser coordenador, eu fui ser presidente do Grêmio da minha escola, mais de 3.000 alunos do Colégio São João Batista Cariacica. Daí, eu com 15 anos, 16 anos, eu fui ser diretor da USE, União Cariaciquense do Estudante, 16 anos. Eu sempre fui precoce nessas coisas, porque eu sempre gostei de buscar, de trabalhar. Fui diretor da UJS, União Socialista do Estudante. Viajei para alguns lugares no estado do Brasil, representando o estado do Espírito Santo. E eu lembro que eu era só jovem, só adulto, eu era o único adolescente da turma e tinha que pegar a autorização dos meus pais para eu poder viajar, porque eu não podia viajar. Eu lembro quando eu fui pelo projeto Cezanne, Centro de Treinamento Menor, e chegaram lá, primeiro dia de aula, eu falei assim, eu não posso ir, por quê? Porque eu vou ter que viajar para Juiz de Fora. Mas o que é Juiz de Fora? Eu tenho uma convenção e eu tenho que representar a cidade de Cariacica. Daí os caras começaram, quem é esse cara? Por que ele está com dessa idade, com 16 anos, já saindo daqui representando um município na União Estudantil? E daí eles me fizeram uma ideia, eu lancei um projeto para eles, esse projeto virou nacional no Centro de Treinamento Menor, que é um projeto de esporte entre os estados. Aí eu viajei para Belo Horizonte também. Então, assim, desde novo, aí chegou uma época da minha vida que eu comecei a questionar. Por que eu já era tanta coisas lá fora, nessa época, e não era nada na igreja? Eu não era líder de nada na igreja. Eu não conseguia uma oportunidade para cantar na igreja. Eu era músico, eu tocava. Se eu pedia oportunidade, não. Chegava um ano, quando virava o ano de se eleger, antigamente era assim, né? Vamos indicar quem tinha que fazer votação. Hoje tem que dizer assim, vai você, assume você. Mas antigamente não, antigamente para ser líder, você tinha que eleger, tinha que votar, né? E as pessoas nunca me escolhiam para nada. Eu questionava isso com Deus. Até que um dia, do nada, não sei como aconteceu, eu fui ser convidado. Passei do processo, eu quebrei mais um recorde na minha vida. Eu fui ser convidado direto a ser coordenador regional de Cariacica. E como coordenador regional, eu parei para pensar, mas calma aí, eu nunca fui nem presidente de jovens. Como pode alguém que nunca foi presidente de jovens virar coordenador? Como pode alguém virar pastor se nunca foi nenhum diácono, nenhum obreiro, nem nunca pregou? Uma coisa que não bate. Mas para Deus, quando Ele tem propósito na sua vida, Ele te usa os caminhos para você aprender e para você exercer. Por isso que eu quero compartilhar uma palavra que sempre esteve na minha vida e que sempre usei ela ao meu favor, que é o zero. Eu sei que alguns de vocês falaram bem assim, já para mim, e já falaram mesmo. Na real, estou no zero, estou começando do início. Lá não existe adolescente, não existe líder, não existe nada. Coordenadores, vocês estão no zero. A coordenação estadual de adolescente, quando fui convidado, eu só aceitei porque estava no zero. Porque se fosse coordenação estadual de jovens ou de qualquer outro grupo, a gente poderia até fazer, mas de alguma forma não seria do mesmo prazer e gostinho que eu gosto de realizar. Por quê? Porque quando você está no zero, você tem oportunidades na vida.
E eu gosto de um versículo que muda a minha história, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu faço. Fará obras do que faço, e a farás maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava dizendo o seguinte: eu estou saindo, eu vou para o meu Pai, e quem vir agora poderá fazer obras do que eu fiz, e ainda poderá fazer obras maiores ainda. Então, se o próprio Jesus declarou isso, meu amigo, eu estou dentro, eu vou fazer obras maiores. E às vezes as pessoas confundem que a palavra obras significa milagres, mas literalmente no hebraico essa obra está querendo dizer práticas, missões, está querendo falar sobre os feitos de Jesus diante, que envolvem, claro, alguns milagres. Mas ele está dizendo que se Jesus em 3 anos somente, ele pega um ministério do nada, do zero, em 3 anos, junta pessoas que eram nada, que eram zeros, e se tornam as pessoas mais populares do mundo, que até hoje, séculos e séculos depois, a gente ouve falar sobre os discípulos, a gente ouve falar sobre a vida de Jesus e sobre os feitos deles. Então, se Jesus declarou aquilo, eu estou dentro. E é isso que eu quero trabalhar. Sabe por quê? A minha fala, como o Alex falou aqui mais cedo, a minha metodologia, a minha frase, desde que eu entendo por gente, que eu aprendi isso, é essa aqui, ó. Essa é a minha frase. O maior líder é aquele que gera líderes maiores do que ele. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu não sou coordenador estadual porque eu quero estar na frente ou na mídia. Eu sou coordenador estadual porque eu entendi o meu ministério. O meu ministério é esse aqui: formar liderança dentro da igreja. Sou filho de pastor dentro da igreja. Sou neto de pastor. Eu vi as coisas acontecerem de forma fáceis e difíceis na igreja. Eu conheço os bastidores. Eu não desisto disso. Então esse é o meu objetivo: formar vocês líderes maiores do que eu faço. Hoje a coordenação de regional, quer dizer, quando eu sair, está na mão de excelentes pessoas, que na sua base, na sua estrutura, todos os projetos que eu comecei se executam hoje de forma melhor. Está lá, sendo feita de melhor maneira, melhor do que eu faço, porque a geração muda, porque hoje nós temos novas ferramentas e eles não cessaram. Por quê? São grandes líderes hoje, mas que um dia, na sua base, passaram junto comigo. E se eles estão lá, foi graças a um início. E é assim que vai acontecer no estadual. Por isso que essa é uma reunião importante, por isso que eu inventei o TAC. Na época lá eu inventei o EUJAC, porque eu era responsável pelos 2 grupos, que era Encontro de Jovens e Adolescentes Líderes Quadrangular. Aqui nós inventamos o TAC, Treinamento de Adolescentes Quadrangular. Esse é o meu público. Então eu quero iniciar minha palavra sobre esse tema, esse zero. Quem está nessa situação aqui nessa manhã? Quem se vê nessa situação? Como seu Ministério da Coordenação? Então, zero. Esse é o melhor momento. Esse é o seu melhor momento. A pessoa está louco? Vou falar que estou no zero. Sim, grave que este é o seu melhor momento. É o zero. Sabe por quê? O zero, ele te transforma para o início de tudo. Tudo começa no zero. É através do zero que você vai ter que começar. O zero, ele te traz inspiração. O zero, ele te traz oportunidades. É tudo através do zero. E eu quero continuar falando que o zero te gera mudanças. O zero te traz valores. E o zero te traz resultados. Essa é a nossa história. Nós começamos a coordenação estadual de adolescentes em 2011. Eu fui convidado no final, praticamente vamos dizer 2012. Passei o ano 2012 todo, só com uma coordenadora, que era a Sirlene. Não tinha nenhuma. Todo mundo que eu procurava, coordenador regionais, a IME também foi assumindo metade do ano. Diziam para mim: não temos, nós não podemos, nós não conseguimos, não existe ninguém. Então minha meta ano passado foi o quê? Montar um pessoal e estimular a coordenação. Hoje nós só temos 3 regiões que ainda não têm coordenadores. Temos algumas regiões que estão um coordenador trabalhando com os 2 até se levantar um novo coordenador. Mas nós temos aqui, representante aqui, praticamente de mais de 60% do estado funcionando como região. Então isso foi o zero que me iniciou. E eu quero falar da minha vida, mas de uma forma tecnicamente sobre a sua vida. Eu vou falar de um item por item, porque tudo é questão de percepção. É como você vê as coisas. Se você vê o zero para você como impedimento, tudo na sua vida vai ser impedimento.
Porque você um dia começou do zero. Você nasceu lá. E se Deus não tivesse deixado você respirar e viver? Um dia que você saísse do leito da sua mãe, morresse. Ali então tinha encerrado a sua história. Mas se não aconteceu isso, se você está aqui, é porque o zero um dia veio. Mas você não se encontra mais nele. Mas ele é importante. Ele faz você mudar. Nós vamos falar um item por item desses que eu quero compartilhar com vocês. Início. Antes de iniciar, veja primeiro o final. Início é o que nos motiva. Eu quero dizer uma coisa interessante. Uma vez eu li sobre um diretor de roteiros de filme da Hollywood. Ele disse assim para os seus alunos: quer ser um bom quer ser um bom escritor, roteirista do seu filme? Primeiro lugar, imagina o final. Primeiro desenha o final. Se você fizer um grande final do filme, todo o resto do filme vai ser perfeito. É verdade. Se você souber onde você quer chegar, se quando eu escrevi que em 2013 eu ia ter toda a coordenação, eu botei na minha cabeça, eu planejei esse final de 2013, eu consegui fazer o quê? Trabalhar todo 2012 baseado nisso. Entenderam? Eu já sei que eu vou colocar em 2014. O TAC está acontecendo porque em 2014 já tem um final escrito. Vocês estão aqui porque é planejamento. Porque o início nos faz o quê? Definir com clareza qual é o seu trabalho. Primeira coisa, você tem que entender quem é você representa. Nós falamos aqui sobre definições. Nós falamos aqui sobre o seu grupo. Vocês têm que entender que hoje vocês representam coordenação, liderança de que grupo? Adolescentes. Sou apaixonado por jovens. Meu ministério é voltado para a liderança de jovens. Mas hoje, quando eu abro a minha boca, eu abro para falar de qual grupo? Adolescente. Não é que eu deixei de amar eles. Não, é porque agora eu trabalho para adolescentes. Amanhã eu posso trabalhar para os homens, depois eu posso trabalhar com o diácono, depois eu posso trabalhar para o pastor, não sei. Mas nesse momento eu tenho que entender que o meu trabalho é voltado para adolescente. Então comecem agora a amadurecer qual é o seu trabalho. Se você não tiver bem definido qual é o seu trabalho, qual é o seu papel, não, meu papel é coordenação, sou coordenador. Então como coordenador regional, eu tenho que focar no meu papel como coordenador regional. Meu papel é liderança, meu papel é secretário, meu papel é design, meu papel é comunicação. Se você não definir isso na sua vida, nas suas metas, você não consegue. Eu quero abrir um parênteses, que esse material aqui pode servir em todas as áreas da sua vida. Estou focado na coordenação da igreja, mas isso amplia seus horizontes nesse momento, tá? Falando também do início, ele gera o quê? Conhecer e reconhecer os seus pontos positivos e negativos. Quando você está no zero, você tem que iniciar dessa forma. Eu tenho que conhecer. Conhecer o que é conhecer? Conhecer significa eu estou conhecendo novo. Conhecimento é meu. Reconhecimento é o que? Eu tenho que identificar, reconhecer outras coisas. Coisas que até você já conhece, mas está reconhecendo seus valores. Então quando você começa a conhecer melhor os seus pontos positivos e negativos, você começa a dizer: poxa, eu, Rafael, sou muito bom em falar em público e tal, mas eu não sou bom na internet, eu não sei tal. Então eu vou fazer o quê? Vou reconhecer alguém que tenha domínio na internet por mim. Quando eu convidei o nosso amigo Lindomar, eu reconheci um talento que é um ponto negativo para mim. Hoje, o meu reconhecimento me fez o quê? Um ponto positivo. Estão me entendendo? Primeiro você tem que se conhecer, segundo reconhecer. E se você conhece e você descobre que você tem pontos positivos, invista naquele ponto. Se tem algum negativo, começa a reconhecer pessoas e comunidades e habilidades que possam buscar preencher esse ponto negativo da sua vida no seu ministério. Esse é um ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Próxima questão do início também é legal, é planejar metas e prazo para alcançar. Não dá para viver um trabalho de coordenação, de liderança sem planejamento, nem numa empresa, nem numa igreja, nem em lugar nenhum. Planejar é o segredo de qualquer sucesso. Até você não querer fazer nada tem que ser planejado. Eu vou planejar que esse domingo eu não vou fazer nada. Planejei, domingo eu não faço nada, mas eu planejei para que isso acontecesse. Não, domingo eu vou planejar que eu vou para o TAC. Então você vai ter que planejar se você vai dormir tarde, se você vai dormir cedo, se você vai vir para cá, o que você vai fazer, qual ônibus você vai pegar, se precisar de alguma situação, planejamento. Então eu quero planejar um encontro daqui a 1 ano, ou daqui a 4 meses, ou daqui a 2 meses. O que você tem que planejar? Planejar no encontro. Quem é que vai pregar?
qual local que você vai ficar, como é que vai fazer, começa a fazer planejamento. E planejamento é o segredo de tudo que nós vamos partir do zero. Mas primeiro você tem que saber onde você quer chegar, senão você não vai saber para onde você vai planejar. Se não tiver uma coisa clara. Segundo, tem que definir realmente quem você é, o seu papel. Porque senão você fica fazendo tudo dos outros, de outras coisas. E o seu papel mesmo, você não consegue exercer, fica falho. Entenderam? Eu trabalhava na minha igreja como pastor, auxiliar de jovens adolescentes. Quando eu subi a coordenação, procurei meu pastor e comecei. Vou contribuir com a minha igreja. Mas a partir de hoje, meu foco, meu trabalho é a coordenação estadual. Está entendendo? Estou na minha igreja de trabalho com eles, estou acompanhando eles. Mas esse ano tem poucas vezes que eu pude estar num culto de adolescentes, de jovens lá. Por quê? Porque quase todo final de semana eu estou pregando em um encontro, em uma igreja, falando de adolescentes. Porque nesse ano é o meu trabalho. Então, conhecer os meus pontos, eu já dei alguns exemplos. Depois eu planejei o TAC, está aqui com vocês, eu planejei tudo que nós estamos fazendo. Eu planejei quem ia falar, quais os assuntos, quais os temas que eu acho que é necessário a gente ouvir nessa manhã. Foram bons para vocês? Amém. Até agora os dois? Então vamos continuar? Inicia, sai do zero. Agora já não é mais zero, você já deu um passo. Desde o momento que você faz isso, você dá um passo na sua carreira. Você está dando um passo no seu trabalho. Então a partir de hoje, entenda que você, a partir de agora, o zero está deixando esse lugar. Você agora está começando uma história na sua carreira, no seu ministério. Inspiração. O zero também, não falei que usar inspiração. Interessante, inspiração é o combustível. Não tem líder sem inspiração. Não há combustível para um veículo andar. Se não tiver combustível, ele não vai sair o quê? Do lugar. Ele vai ter que ser empurrado por pessoas. Tem lideranças que estão sendo empurrados por pessoas. Ai, meu irmão, continua nesse ano, mais esse ano. Não, insista, continua, não sei o que. Meu irmão, se não está dando certo, larga de lado. Aquilo ali já não tem mais combustível, já não tem mais motivação para pastores enxergam a sua liderança. Se sua liderança não tem mais inspiração, tem que buscar inspiração em outros, porque aquilo ali não tem mais condição de andar. Você vai ficar empurrando. Vocês vão encontrar coordenadores líderes que vai dizer assim, não tem mais alegria, não tem mais motivação. Eu encontrei. E quando eu encontrei coordenador desse estado, liderança desse estado, nós trabalhamos. Inspiração. E para também temos que acreditar que vai dar certo. Porque quando o líder não consegue nem ele acreditar, vamos lá naquele negócio lá na casa da pode ser que dê certo. Se não é o primeiro a acreditar que pode te influenciar, que pode dar certo na sua vida, cara, quem vai acreditar nele? Se ele não consegue acreditar no trabalho dele, inspiração gera acreditação. A inspiração nos acredita. Quando a gente está inspirado num negócio, pode ser a coisa mais difícil que tem, mas parece que já deu certo, não já é assim? Né? Vamos esperar para casar. Cara, você nem sabe se depois vai dar tudo certo, mas você tem certeza que vai dar certo, custa o que custar. Porque a sua inspiração é o que te motiva, é o que te faz acreditar. Se você não acredita no trabalho do adolescente, que hoje é do zero, e que amanhã nós seremos a conquista dessa história, nós vamos ser tudo que nós falamos hoje. Nós somos a esperança, nós somos a nova geração, nós somos o futuro, nós somos a força, nós somos o impulso. Se a gente não acreditar nisso, não tiver inspiração, a gente não consegue acreditar no que a gente fala. A gente só fala, a gente não acredita. E a inspiração ele traz isso. A inspiração também contagia e inspira. Quando o líder está com inspiração, ele consegue contagiar outros. Eu tenho a experiência de um amigo Paulo, pastor Paulo, lá de Soteca. Ele foi um diretor de setor, junto comigo, quando eu fundei o projeto setorial em Cariacica. Ele era o presidente da igreja dele, e ele era o auxiliar também do pastor. Ele estava totalmente motivado, totalmente desanimado. Eu estou revelando um testemunho que eu ouvi dele falando. Ele já deu esse testemunho nas igrejas, em todo lugar, e ele conta isso até hoje para quem quiser perguntar. Ele falou para mim o seguinte um dia: Rafael, eu estava totalmente motivado. Um dia eu fui entregar a carta da primeira reunião. Eu fui igreja por igreja, cheguei na igreja, ele já não estava mais na igreja, ele já tinha ido embora para casa. Um líder de jovem que sai, é o primeiro a sair do culto, tem uma coisa errada. Geralmente é o último a sair da igreja. Um líder inspirado é o último a sair da igreja. Namorado vai ter que esperar, meu irmão. Minha esposa, ela esperava comigo até o final, porque ele é a panela, ele é a pampa da panela, a panela está fervendo ali, é ele que está segurando a pressão. A galera quer estar tudo falando com ele. Eu cheguei com uma coisa errada. Como que o cara já está na igreja, a galera está tudo aqui, o cara está em casa,
dele, bati na porta dele, ele me abriu pela porta assim, eu me lembro até hoje, pelo portão, eu me apresentei a ele e entreguei a carta de convocação para entrar na reunião. E aí, ele olhou para mim e falou, tudo bem, vamos estar lá assim, com certeza, tal, ponto. Teve a reunião e ele apareceu? Não. Aí, num belo dia, aquela reunião era para falar do primeiro encontro regional. Não, eu estava tão inspirado, eu estava tão motivado para aquele negócio, que eu peguei um dinheiro que eu tinha, comprei uma bicicleta velha, mandei fazer uma caixa de som com meu amigo, eu montei uma caixa de alto-falante de bicicleta. E eu fui lá e gravei um CD, como não tinha dinheiro para ficar pagando, então eu pegava nas minhas folgas a bicicleta e eu ia em Itacibá, região Nova Brasília, Campo Grande, tudo rodando com a bicicleta, carro de som. Bicicleta funcional, motociclo. Eu ia fazendo. E nenhum dia desses eu passando em Itacibá, esse rapaz no carro dele, confortável, com ar-condicionado, um sol quente de rachar, ele passa um pouco meio abatido para mim, porque ele era representante de farmácia para parar. E eu tive que frear o triciclo. E quando ele freou o triciclo, ele estacionou. Daqui a pouco ele foi reparar quem ele veio andando no triciclo. Ele para e pensa assim, caraca, eu estou aqui dentro do carro, no ar-condicionado, com tudo gostoso. E aquele que está ali fora é o coordenador andando de bicicleta, fazendo som para o evento. Eu tenho que fazer alguma coisa. Meu amigo, deve ser uma inspiração naquele cara, contagiou naquele homem. Aquele homem foi um dos maiores, dos caras que mais me apoiaram durante toda a minha coordenação, me sustentou. Eu não tinha carro, nem carteira tinha naquela época, ele ia na minha casa, né? Assim, me buscar de carro, para me levar, para me fazer os eventos, para me empregar nos lugares. Inspiração contagia, inspira. Se você não tem inspiração, o povo vai ser desanimado. Vocês têm que ser contagiantes, vocês têm que dizer, vai dar certo, vai acontecer, vocês têm que ser o prefeito, vocês têm que ser o exemplo. Quando vocês são exemplo, todo mundo é motivado por vocês. Entendam isso. Isso aqui é sério. Faz a mesma coisa, mas faz diferente. Quando você está inspirado, vamos fazer um culto de novo? Outro culto de adolescente? Sim, outro culto. Outro encontro. Mas você nunca vai fazer o mesmo culto. Quando você está inspirado, não, isso eu já fiz. Aí você começa a pensar, criar uma ideia, inventar uma coisa. Você quer fazer uma parada diferente. Porque você está o quê? Inspirado. Então isso é sério. Quem faz todo dia a mesma coisa, existe uma diferença. E eu botei no Face sobre isso. Existe uma diferença muito clara entre o teimoso e o persistente. O teimoso é aquele que faz uma coisa que deu errado. No outro dia ele levanta, faz de novo a mesma coisa, mas do mesmo modo. Vai dar o quê? O persistente não. Ele faz um negócio, deu errado. No outro dia ele levanta e faz a mesma coisa, mas de modo diferente. Ele sempre vai gravar. E se der errado, no outro dia ele levanta e vai fazer de novo, mas de outro modo diferente. Assim Thomas Edison inventou a lâmpada, assim muitas outras coisas inventaram, porque foram tentando, até que deu certo. Então quando você está inspirado, você todo dia vai fazer um culto, um encontro, uma reunião, um TAC, mas sempre vai ter alguma coisa diferente. E as pessoas já sabem disso, sempre vai esperar de você o quê? Algo diferente. Então eles vão, eles te acompanham, estão enganjados com vocês. Tá bom? A atitude gera vontade e faz o que deseja. Gente, não basta a gente ter desejo. Desejo é uma coisa, eu quero entender, eu quero explicar para vocês assim. O desejo é uma coisa fisiológica do ser humano. O desejo, todo dia dormir, o desejo dar, o desejo comer, o desejo fazer as coisas normais. O desejo vem da nossa necessidade, da sua questão fisiológica. Fisiológica. O desejo daqui a pouco almoçar. O desejo, isso é necessidade fisiológica. Todo dia nós temos nossos desejos, porque isso não está em nós. Agora vontade não. Vontade tem que vir daqui, ó. Pensamento. Às vezes você fala assim, eu desejo fazer uma faculdade. E quantas coisas a gente deseja e fica só um desejo? Quando éramos crianças, o que você quer ser o que você deseja ser quando crescer? Astronauta, jogador de futebol. E aí você vai ver, no final você não conseguiu nada daquilo. Mas se você tiver vontade de ser um enfermeiro, vontade de ser um astronauta, um jogador de futebol, a sua vontade, através da sua atitude, faz o quê? O desejo ser realizado. Se você não tiver vontade de fazer, você não faz nada. Você só fica no desejo. Então a inspiração, ela te traz vontade.
Então tenha vontade de mudar a história da sua região. Tenha vontade de ser o melhor coordenador. Tenha vontade de trabalhar. Porque quando você traz atitude, exemplo, eu tenho desejo de ir lá em Cariacica naquela reunião, né, com o Rafael. Eu tenho um desejo, desde que anunciou. Aí dá aquela preguiça que não tem mais a vontade, não tem de levantar. Mas aí de manhã você tem aquela atitude, aí levanta, aí a atitude é vai escovar um dente, a atitude vai te dando alguma coisinha a mais, aí você quando vai ver, acho que eu vou mesmo, aí põe uma roupa, aí começa a te gerar o quê? Vontade. A atitude te leva à vontade. Então às vezes começa, inicie. Aí eu acho um saco mexer na internet. Começa a clicar lá assim. Começa a curtir. Quando você menos esperar, vai gerar vontade. E a vontade vai te fazer o quê? O desejo do conhecimento de aprender. Então, vamos ter vontade. Oportunidade, gente, o zero nos traz oportunidade. Essa é uma questão muito interessante. A oportunidade de fazer o quê? De fazer o novo. Estar no zero te dá toda a condição de dizer assim, não, calma aí, eu estou no zero. Não tem nada para mim, não tem nada. Então, se não tem nada, eu vou fazer o novo acontecer. Dê um passo, faça um novo no seu ministério. Faça um novo na sua carreira. Faça um novo lá na sua igreja. Faça um novo na sua região. Ah, todos os coordenadores fazem isso. Você está no zero agora. Faça o novo. O zero te dá uma oportunidade para isso. O zero faz crescimento pessoal e ministerial. Hoje, eu posso dizer que eu já fui líder de tantas coisas. Mas hoje eu sou coordenador estadual. Já fui coordenador estadual regional. Já fui presidente. Hoje eu sou coordenador estadual. Quem sabe amanhã eu posso ser outra coisa? Crescimento. O zero me traz a oportunidade de aprender, de conhecer. Então não pare de reclamar do zero. Comece a entender o zero como uma oportunidade. O zero também te traz relacionamento e base. Oportunidade de se ter um novo relacionamento. Exemplo. Daqui da galera eu só conheci o Alex, o Velso, o Eric, mais novinho, a minha esposa. Só. Só. Fui ser coordenador estadual. Quando eu assumi a coordenação, quem me conhecia antes de ser coordenador? Ninguém. A não ser isso que eu citei. Hoje, qual é o grupo de pessoas que eu conheço? Admiro e respeito. Relacionamento. E relacionamento é a base de tudo. O zero te traz a oportunidade de conhecer novas pessoas, de relacionar com novas pessoas. O zero também, ele te traz a oportunidade de viver novas experiências. Você vai viver experiências que você vai frustrar, que vai dar errado, que vão dar de chorar, de xingar, de bater, mas também vai viver experiências que alegram. Alguém recentemente viveu uma experiência marcante na vida dela, não foi? Aí mesmo foi no encontro, e ela estava ali, pediu oração. Quando ela estava abaixada, eu chamei a galera todinha, a galera inteira da igreja. Ela, quando ela abriu os olhos, estava todo mundo ao redor dela. Deu um susto nela e abraçava ela. Experiência, acho que ela nunca se sentiu tão amada como aquele dia. Chorava igual criança. Pôde experimentar novas coisas. Então, a oportunidade, o zero nos dá isso. Olha como as coisas que o zero nos traz. Ampliar seus limites. Gente, tem uma diferença. Você tem que todo dia ampliar seus limites. Não é ultrapassar seus limites. Eu tenho um limite. Eu sei que até que eu posso. Daqui para cá, se o meu pastor disse não, é não. Eu tenho sobre mim uma autoridade. Então meu limite é até aqui. Daqui eu não posso ultrapassar. Eu posso, com um zero, oportunidade de conquistar o quê? Que esse limite saia daqui e um dia chegue até aqui. Que esse limite daqui amanhã possa vir até aqui. Você tem que ampliar todos os seus limites. Se até hoje você ganhava só, exemplo, R$1.000, amplie para que ano que vem você ganhe 1.500. Amplie para que depois ganhe 2.000. Você tem que buscar oportunidade de ampliar seus limites. Tem que ampliar suas vontades, seus objetos, seus propósitos. Isso é zero. Nos dá a oportunidade de ampliar nosso limite. Que a partir de hoje vocês ampliem os horizontes. Que amanhã você não seja mais só líder, que você aproveite e você agora sou coordenadora. E que depois da manhã você amplie seus horizontes para dizer amanhã eu sou isso ou aquilo. Porque você vai ampliar as suas propósitos. Ah, está difícil trabalhar na minha região, os pastores não me apoiam, ninguém vai, o grupo não acontece. Para de reclamar e começa a fazer o quê? Ampliar o seu zero, o seu limite.
Começa lá, pastor, não sei o que e tal. E começa a ampliar, começa a mostrar como você vai esperar. Os limites estão mais amplos. E o ser humano, todo dia, ele tem que fazer o quê? Ultrapassar limites. As Olimpíadas, desde que foram criadas, fundaram para quê? Para quebrar recorde. E seguir recorde dizer o quê? Limites. Nunca se pensava que alguém podia nadar abaixo de 1 minuto. Hoje, já estão nadando, ó, bem abaixo. Ampliar nossos limites. Isso é muito importante. Tá? Melhorar o network. Oportunidade nos traz como melhorar. Isso é sério. É o que o Leonardo falou. Isso faz com que nós nos tornamos mais conhecidos, mais popular. Então hoje, as pessoas não só conhecem a Carol lá, de repente, como da igreja, como eu não sei, do bairro, da igreja, Serra Dourada. Daqui hoje a Carol já é um pouco mais conhecida por outras igrejas. E amanhã, quando ela começar a ampliar os horizontes dela, mais igrejas vão conhecer Carol. E depois que ela aparecer no vídeo fazendo assim, aí ela vai conhecer Carol, entendeu? O Eric, vamos falar do Eric. Eric hoje é o cara mais popular da estrada. É o garotinho mais é o cara mais bagunça. As horizontes, as portas deles começou com o quê? Mas é um cara que estava sempre do meu lado. Não, eu falei, não, tem que dar uma oportunidade para esse moleque. Tem que dar uma oportunidade para esse cara, tem que investir nele. Entendeu? E aí foi novo, começou. Então hoje, o network do Eric é bem diferente do que era no passado. Com certeza, cara. É mais do que ele. Hã? Ainda mais daquele vídeo. Então entendemos, Sirene, por que você precisa trabalhar o zero da sua vida? Porque o zero te gera a oportunidade de você buscar novos relacionamentos, novos contatos, novas oportunidades. Ah, mas ele não tem dinheiro, como que eu vou trabalhar no meu trabalho? Eu preciso de dinheiro. Comece com zero. E tudo isso vai te parecendo. Menos esperar. Deus te honra nessas coisas. Mudanças. O zero nos traz mudança, gente. É interessante. E o fundamento, a melhor motivação da mudança é a palavra chamada indignação. Se você não for uma pessoa indignada, você nunca vai gerar mudança. Eu, quando nós assumimos a nação, a primeira coisa que eu falei é assim: graças a Deus, basta, eu não aguento mais. Aguenta mais o que, Rafael? Eu não aguento mais ver a coordenação, eu não aguento mais ver os adolescentes sendo deixados de lado, sendo tratados de qualquer maneira. Eu não aguento mais os adolescentes sendo a bandeira, as costas de um outro trabalho. Exemplo, você vai nos encontros, como já foi citado aqui, nós temos lá, vamos botar um número, 100 pessoas no encontro. Pode contar, 70 adolescentes. Mas quem parece é o nome de quem? Dos jovens. Eu não aguentava mais isso. Isso tem que mudar. Não é que os jovens estão errados, mas eles têm que, se a gente não muda, nem eles crescem. Porque quando os adolescentes começam a crescer, os jovens vão também se tornar o quê? Voltar para o zero. Quando eles estão no zero, o que vai acontecer com eles? Mudanças. Porque se a gente está tudo no bom para a gente não se indigna. Se a gente não tem indignação, a gente não corre atrás. Eu não aguento mais, ninguém me apoia. Ele está olhando para mim, tá, gente? Que eu já fiz isso. Tem que indignar, tem que buscar mudanças. Indignação nos traz mudanças. Tem outras coisas, adaptação sempre. Sempre você tem que estar pronto a se adaptar. Sempre, todo o tempo. Porque como já foi falado aqui nessa manhã, vai ter dia que uma região é uma realidade. Você fez um planejamento, nós vamos para a rua, nós vamos fazer um evento, tal. E se chegasse lá, tivesse um batedor lá, a polícia dissesse, não, você não vai fazer nada. Tem que adaptar, nem que fique na calçada. Mas vocês tinham que se adaptar à realidade. Vocês têm que se adaptar ao trabalho de vocês. Adaptação é o que hoje as empresas mais se falam. Porque o mundo está fazendo o quê? Está se gerando muito mais do que antes. Se fala hoje em dia que não é mais o tempo que está mudando, o tempo está mudando. Não, o mundo está mudando o tempo. Hoje nós já estamos vivendo outro tempo, já teve o tempo da guerra, o tempo pós-moderno. E agora, mano, é o tempo que está se transformando. Ninguém percebe, mas o tempo está mudando. Não é mais o mundo que está mudando, não. É o tempo que está mudando. Quando eu falo tempo, eu estou falando de época. A época está se mudando. Daqui a uns anos as pessoas vão estudar sobre a época que você está vivendo hoje. Vamos dizer, teve uma época de período tal, que foi a época da informática, da informação rápida, da comunicação. Então, se nós não se adaptarmos a essa mudança, nós
vão ficar para trás. Vão ficar no zero. Tem que haver mudança. Tem que se adaptar. Experimentar o diferente. A mudança nos faz de alimentar. A mudança de sair da zona de conforto. Gente, isso aqui é fundamental. Quando você vai chegar a um patamar que vai dizer assim, não está dando para mim, vou continuar sendo só líder de grupo e tal, não vou continuar sendo coordenador regional, eu tenho brigado com uma pessoa que está aqui nesse seu lugar, que há 10 anos de repente é líder de uma igreja, de um grupo. Eu falei, tá na hora de você mudar, velho. Até você vai ficar quanto tempo nisso? Porque temos que haver mudanças. Eu em 2006 era uma coisa, 2007, 2008, agora uma... E de repente em 2013 já vou ser outra, 2014 não sei. Mas eu vou mudar. Então está na hora de haver. Sair da minha o quê? Zona de conforto. Não basta só conquistar e se tranquilizar. Todo dia nós temos que mudar. Né? Romper com o tradicional. Isso aí todo mundo sabe. Adolescente, se não romper com o tradicional, vai ficar no zero. Adolescente tem que sair do tradicional. Temos que buscar, temos que valorizar ele, mas temos que buscar. Valores, gente, esse é um assunto que eu quero esticar. Seja fiel aos seus princípios. Vocês vão crescer, vocês vão conquistar. Mas vai ter pessoas que no meio da caminhada que vão procurar vocês e vão tocar numa questão chamada princípios. Só, seus princípios, seus valores. Lembram sempre que você um dia esteve no zero. E que você tem que valorizar os seus princípios. Seja fiel a eles, não se vendam. Não entregue o seu ministério de qualquer maneira. Tem pessoas que hoje conquistam e começam a vender, negociar o seu ministério. Eu ainda sou mesmo antes, quando comecei como sou hoje. Porém, um pouco mais experiente. Mas os meus princípios ainda são os mesmos. Entenda? Lembre-se sempre da sua história. Cada um tem uma história. Eu contei um pouco rápido a minha história aqui. Mas não contei a parte triste. A parte onde eu sou filho de pastor. E meu pai, desde criança, ele andava a pé. O pai até hoje não tem carteira, meu Deus não tem carro. Eu andava 40 minutos para ir para a igreja. Depois, um pouquinho mais velho, já com 7, 8 anos, eu já estava andando 1h20, porque meu pai tinha subido numa outra igreja. E eu andava na BR. Histórias minha. Toda vez que eu lembro dos meus valores, eu lembro da minha história. Eu tenho que valorizar o que eu sou hoje, da onde eu vim. Quem pagou o preço por estar aqui? Sabe o que eu digo hoje? Um dia eu reclamando dos meus pais, reclamando da vida que eu tive, e reclamando mesmo com propriedades. Esses dias eu estive no Rio de Janeiro, peguei minha esposa, passei em frente à casa onde eu morava. E eu andei até BR, nós andamos 35 minutos de carro. E eu falei para ela assim, daqui para dentro eu ainda andava mais 30 minutos de estrada de chão a pé. De carro gasta quase 1 hora. Você imagina quanto tempo a gente andava andando a pé? Quando meu pai não tinha carro. E o ônibus não era viável. Então, uma vez eu reclamando da minha infância, eu entendi quando Deus falou isso comigo, pare de reclamar. Porque hoje, tudo aquilo lá foi para eu te preparar. Por isso que hoje eu vou para qualquer lugar desse estado no Brasil, sem reclamar. Vou com alegria, vou com sorriso na cara. Porque eu já passei por isso lá na minha infância, eu lembro da minha história. Então comece a valorizar a sua história. Deus, desde o dia que você nasceu, Deus tem te dado momentos, oportunidade, Belson. Lembra de onde você era, quem você era. Sempre lembre disso, porque aí você começa a valorizar. Tá bom? Valorize sempre seus líderes. Se você não valoriza o seu líder, meu irmão, esquece, tudo está errado. Porque ninguém pode te valorizar. Valorize seus liderados. Valorize seu pastor. Valorize seu superintendente. Valorize seu coordenador estadual. Eu valorizo meu coordenador nacional. Valorize. Valorize o que você tem, porque amanhã você pode estar no lugar dele. Valorize. Você tem um preço, não desperdice isso. Você não está aqui de qualquer maneira, você tem um preço. Pagaram o preço por você. Um dia alguém pagou um preço que não foi barato, não. Você tem valor. Não desperdice isso, não. Não desperdice, joga fora o que você tem, não. Faça valer a confiança que Deus escolheu você para esse trabalho. Faça valer a pena. Cris, faça valer a pena a oportunidade que Deus está te dando. Faça valer a pena ver o que Deus está te dando. Muitos queriam estar no seu lugar. E ele diz assim, mas na região ninguém quer assumir. Quando falo ninguém, é porque não temos poucas pessoas que nós confiamos.
Porque Deus vai dizer assim, eu não vou deixar ninguém enxergar ninguém, porque eu quero você. E Deus faz isso, Deus faz com que ninguém apareça, para que você apareça. Então valorize a confiança que Deus... Pare de reclamar, Deus escolheu você, você foi escolhido por Ele. Se Ele confiou te dando no zero, se Ele pode confiar em você, então começa a reclamar, começa a ser com alta e autoconfiança. Você foi chamado para sair do zero. Pegar os adolescentes como estágio que o Senhor está no zero e mudar essa história. Nós vamos mudar a história, nós vamos fazer uma nova geração nesse estado. Amém? Porque eu acredito nisso. E vocês estão comigo nessa parada. Vamos junto. Vamos junto. Resultados. O zero também leva ao resultado. Só erramos quando não aprendemos nada. Se você fizer uma coisa que deu errado, pare e analise. Se você não aprendeu nada, aí realmente você errou. Mas se você aprendeu alguma coisa, então você não errou. Você aprendeu. Tá? Deu tudo errado. Planejei assim. Planejei marcar, pegar o fulano em tal horário, não sei o que lá. Planejei o culto de novo, começar a tal volta, deu tudo errado. Nem você aprendeu para nunca mais convidar aquela pessoa. Você aprendeu alguma coisa. Nunca mais chamo para fazer nada no meu trabalho. Você aprendeu alguma coisa. Então, se você aprendeu alguma coisa, você não errou. Tá bom? Agora, se nada te trouxe de aproveito, aí realmente você errou. Tá bom? Resultados. Persista sempre. Errei hoje, amanhã eu vou fazer de novo, para te fazer diferente. Amanhã eu vou levantar, vou fazer de novo, vou fazer diferente. Alguma coisa está errada. Vou começar a ouvir as pessoas, vou começar a entrar em contato com o meu pessoal que conhece mais do que eu, vou trocar experiência, vou estudar sobre o mercado, vou estudar sobre o assunto. Aprenda, porque você sai do zero e muda resultados. Amadureça a vida. O resultado traz amadurecimento para a vida. Vou perguntar a Selene, hoje você pensa da minha forma como te convidaram, ser coordenadora? Mudou? Você amadureceu nessa caminhada? Amadurecimento para tudo. Vai te amadurecer como pessoa, vai te amadurecer como profissional, vai te amadurecer como ministério, vai te amadurecer em todas as áreas da sua vida. Os resultados vão começar a chegar. Aumenta a sua fé. Como que aumenta a sua fé? Vai ter aquele dia que você sabe que não deu nada. Meu Deus do céu, fiz um almoço, gastei um dia, vou ter que arrumar um dia para pagar esse almoço. O que eu vou fazer para tirar meu bolso? A fé não é desespero. As experiências te dizem o quê? Calma, filho, Deus está com controle, Deus está no futuro. Começa a aumentar a sua fé, porque você começa a ver que dá resultados. As coisas começam muito difícil a acontecer. Então você vai chegar uma hora que vai dizer assim, não, fica de cabeça, não, já passei coisas piores. A experiência faz o quê? Aumentar a sua fé. E aí chega um ano, não, vai dar tudo errado, não sei o quê. Você vai dizer assim, ih, você sabe que eu já passei. Ah, isso aí é fichinha. E no final deu tudo certo. Para resultado zero. Sentir-se realizado. Me sinto realizado nesse momento aqui que eu estou com você. Me sinto realizado muito. Eu tenho certeza que você também já se sentiu. As pessoas aqui já se sentiram realizadas em todas as áreas, em várias áreas da vida. A minha excelente, como eu falei, recentemente se sentiu. Ela falou para mim no final, estou realizada. Deu tudo certo. Sem dívida. O resultado te traz o quê? Experiência, amadurecimento, te traz realização. Vocês são pessoas realizadas e vão ser cada vez mais, porque vocês estão saindo do zero e buscando resultado. Quando você planejar o final, o resultado vai chegar. O melhor de tudo é saber que valeu a pena. Saber que isso tudo aqui vale a pena. Vale a pena estarmos aqui. Vale a pena amanhã a gente ir para a igreja, depois, mesmo que seja um horário mais tarde, sacrificando o domingo nosso. Mas vale a pena. Eu quero compartilhar com vocês queria compartilhar com vocês um filme. Tá bom? Mas nesse momento eu quero fazer uma oração pela vida de vocês. Para a gente poder estar partindo do nosso trabalho. Eu quero que vocês entendam sobre o zero da vida de vocês. E que vocês a partir de agora digam assim, obrigado Deus por estar no zero. Que a partir de agora eu saio do zero para em busca do meu alvo, dos meus resultados. Eu te abençoe. Feche os olhos. Fale com Deus agora.
situação você se encontra? Em que situação você pretende um dia chegar? Ah, mas eu só estou representando alguém. Em alguma coisa da sua vida, você quer chegar em algum lugar. Então você está se encontrando no zero. Sabe, até na sua área familiar, profissional. Muda disso. O zero é o melhor ponto. É o início. O zero te traz oportunidades. O zero te traz inspiração. O zero te traz resultados e valores. É o zero que tudo começa. E é por ele que nós temos que entendermos quem somos, quem queremos ser e para onde vamos. Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço por esse momento. Abençoe, Pai, a vida de cada um coordenador, líder, representante aqui, Senhor. Pai, maravilhoso, abençoe, Pai, a vida desse que está assistindo, Pai, esse vídeo. Pai, que esses momentos, Pai, possam contribuir para o crescimento, capacitação e formação de liderança. Te louvo, Deus, e te agradeço. Te dou muito valor, porque um dia o Senhor me escolheu do zero. E o Pai tem me entrado sempre o zero, para que eu possa recomeçar e começar de novo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nunca me abandonou. O Senhor sempre esteve comigo. E o Senhor está com cada um de nós. Eu te louvo, Deus, pela tua inspiração que nos motiva, pelo teu chamado, pelo teu valor que o Senhor nos traz. Te louvo, Deus, pelos valores. E te declaro que vale a pena te servir. Vale a pena ser chamado por ti. Muito obrigado, Deus. Eu te amo muito. Amém. Amém. Qual é o nosso Deus?